Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que a lei e os profetas foi até João o Batista, o último dos profetas, nascido do ventre de mulher. O que vem a ser isso? De agora em diante não há mais mestre entre nós. Existe aquele nascido concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, Cristo Jesus, que é a promessa de Deuteronômio 18: suscitarei no meio de vós alguém como vós, a nossa semelhança, mas a natureza divina, que aqueles que anunciam o Evangelho através dele. Ele é a voz que profética, ele é a voz de Deus. Por isso não existe mais profetas, não existe mais, até mesmo ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas. É através do Evangelho que gera a família de Jesus. Ninguém aqui na terra se diz pai espiritual, porque não se gera discípulos para si, não se gera filhos de profeta, mas gera uma família através de Jesus Cristo que acata as advertências do Espírito de Cristo e permanece demonstrando pelo bom proceder do qual ele o confessa diante do Pai e dos seus anjos. E os anjos ele dá ordem a nos servir quando necessário. A palavra diz: vigiai até mesmo com aqueles que doutrina de anjos, com uma mente corrompida e cauterizada, não tem discernimento daquilo que é espiritual, são meramente teologias, ondas teológicas que vai e vem, nada os acrescenta. Assim como sabemos que não existe meritocracia, uma vez que os dons vêm do nosso Senhor e Ele nos capacita. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Paulo já dizia: por acaso pode dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Porque na verdade só há um elo da perfeição que derramou o sangue por amor daqueles que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Nós anunciamos em espírito e em verdade, e o Espírito é que ministra e que opera todas as coisas. Ele é que opera os dons, aonde recebemos, de graça ofertamos, e tudo ele opera enquanto se ministra a verdade, a palavra viva e eficaz, pura, sem hipocrisia, da onde ela emana do interior de um coração puro, palavras que não são meramente humanas e nem tampouco destituídas de sabedoria, mas acompanhadas do autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo opera e executa. Por isso, fugis daqueles que ensinam para si, daqueles que fazem discípulos para si, porque o reino dos céus é sempre buscar a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele nos diz: aqueles que permanecerem no pecado, aqueles que permanecerem na desobediência, não verão mais da justiça, porque ele foi para o Pai, e do juízo, porque ele já venceu o príncipe deste mundo, aonde maior o que está em nós, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Já vencemos e estamos dia após dia a aborrecer aqueles que continuam sendo os conservos do príncipe deste mundo, porque não ficará nenhum de pé. A palavra diz que não ficará pedra sobre pedra aqueles que, ao invés de seguir a obediência segundo o Evangelho, seguem segundo as suas próprias imaginações, do qual o Senhor os apanha em suas próprias artimanhas, porque a sabedoria segundo o mundo é loucura para Deus. Ele nos ensina, ele pega aqueles que
não eram, fazem com que são, para confundir os que diziam que são e não são. Ele pega as coisas fracas para confundir aqueles que dizem que são fortes. E a palavra diz, aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Por isso, grandes são as ciladas inevitáveis, das quais temos contemplado grandes escândalos, aonde não é se admirar que a própria serpente se disfarça de anjo de luz, e muitos estão segundo a própria falsidade. E o Senhor abomina aqueles que andam dando falso testemunho, assim como aqueles que iludem o povo, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Jamais desfaleça o ser humano da sua fé no autor e consumador. Mas muitos têm desfalecido o povo, por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. E em mais um dia o Senhor está a os apavorar, assim nos diz o Senhor, assim com um grande livramento para aqueles que nele depositam a confiança.